aprendi nesses anos todos, já são muitos, né, de profissional, de consultor, que o Brasil só se mexe com o pé no abismo. Enquanto esse sistema político todo trumbicado que está aí jamais vai conduzir uma coisa organizada. Tem que vir alguma coisa de fora, né? E onde direta já é um dos grandes exemplos, o Plano Real também é um outro exemplo. Quando chegaremos ao abismo? Pois é isso que eu acho que ao mesmo tempo, né, nós desenvolvemos já razoavelmente bem muitos diagnósticos, não todos, não tudo que precisa, mas tem uma ideia desse tipo. Eu acho que a próxima sucessão, aí vou entrar na tua área, ela pode ser um detonador disso. Né? Por quê? Porque, de um lado, essa polarização, que eu não sei até onde vai ser mantida, que faz muito mal para o sistema como um todo, garante que nós vamos ter uma sucessão sem discutir os problemas mais reais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Luiz levantou essa coisa fiscal, tá chegando num desses em que a imaginação não dá mais para bypassar sem passar por um problema maior. E eu acho que nós vamos conviver isso, até porque lá fora está tão incerto tudo que não vai nos ajudar dessa vez. Dito de outra forma, enquanto a gente estiver crescendo 1,8, o outro ano 3, o outro 2,5, não acontece nada. Não tem razão disso acontecer, mas eu acho que vai acontecer, porque essa capacidade de empurrar para frente os problemas e, me perdoe a expressão, quebrando o galho, aumentando um impostozinho aqui, fazendo um precatóriozinho adicional lá, ela vai chegando num ponto que ela não consegue mais andar e derrapar. Eu acho que, se olhar 2 anos de hoje a 2 anos, nós estamos correndo um sério risco disso ser um problema bastante razoável para acontecer. E se isso acontecer, eu tenho a impressão que nós podemos dar, de certa forma, a autorização para dar mais um passo à frente, que não necessariamente vai trazer o sustentado. Pode ser que seja um passo à frente para dar mais 4, 5 anos. Isso já aconteceu várias vezes, a gente acha que tinha resolvido, nós não tivemos ainda. Mas minha sensação é que está ficando tudo muito frágil. Está muito fácil você dar o país tem uma conta capital aberta, é muito fácil ter uma saída de capital de maior proporção. Aí as 300 bilhões de dólares de reserva e nada fica a mesma coisa. Né? Então, e o caminho a gente já sabe qual que é. Né? Vai passar pelo câmbio, vai passar. Então, eu não tenho certeza se até a eleição, mas eu acho que provavelmente sim, porque está ficando difícil realmente ter mais expediente, à medida que vai aumentando esses desconfortos. Agora, com o judiciário indo no caminho que está, o legislativo no caminho que está, não é fácil a gente imaginar o que vai ser isso, mas eu tenho a impressão que a sucessão presidencial vai detonar obrigatoriamente, porque vai ser uma coisa, uma briga tão forte dos lobbies querendo defender, do outro que quer mais, não quer nem saber, e a necessidade das pessoas, a possibilidade de saída de capital, de uma esticada no dólar, a inflação não está tranquila sob nenhuma hipótese, eu acho relativamente grande. Pode ser que sim, no passado foi isso que aconteceu. Né? A inflação é o melhor exemplo até hoje ainda. Né? Tentou conviver com ela por um tempo, até que chegou uma hora e fez boom. Né? Não dá mais, que foi 90. Eu acho que nós estamos perto de uma outra combinação disso. Não é só por causa do fiscal, né? Mas essa descoberta de até onde foi o crime organizado. Não dá mais para esconder esse negócio. Então, tem um desarranjo que eu acho que está aumentando. E a capacidade do setor político de propor uma reforma é lamentável. É zero. Zero. O que mais a gente vê é o que aconteceu ontem, com o inacreditável caso do ministro que pediu desculpas para não entrar, tá certo? É uma coisa de matéria de desarranjo político do que está por trás. É bem complicado. Mas a gente não pode estar muito otimista.
Nunca fui, eu sempre tive meio atavicamente otimista, acusado de otimista, com razão muitas vezes, mas está difícil até para otimista ficar olhando se não tiver uma coisa. E normalmente esses momentos podem acontecer. Não estou fazendo previsão nenhuma, porque não tenho a menor condição de fazer isso. Mas eu acho que está em linguagem de bolsa, acumulando para uma coisa, uma dor de barriga, e de repente aí aparece. Está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Eu temo, Roberto, que a gente possa estar vivendo uma versão, oxalá, menos grave do que a gente viveu em 2013. No começo de 2013, o grupo tentava alertar, olha, tem um problema fiscal chegando. Né? Essas intervenções microeconômicas deram errado. Os grandes projetos do governo dos últimos 8 anos fracassaram. Né? E solenemente ignorados. Uhum. Né? A crise veio depois da eleição. Né? Eu temo que a gente possa estar revivendo aquele período. Espero que menos grave. Acho que as empresas estão mais fortes hoje do que estavam em 13 e 14. Né? O balanço das empresas. Se bem que algumas têm um grau de endividamento preocupante. Tá? Mas, de novo, o Brasil tem um dilema. Quer dizer, se a gente quiser enfrentar essa agenda, ela é extremamente difícil. Porque a gente não consegue fazer ajuste fiscal rápido. O que a gente pode fazer é interromper o crescimento de gastos. Infelizmente, o teto de gastos foi demonizado. Um teto que foi tão útil ao país. A gente estava naquela crise grave, né? 16, né? 15, 16. O teto permitiu a queda rápida dos juros. Né? A curva de juros fechou rapidamente. O Banco Central, sob a liderança do Irland, pôde baixar juros com a inflação caindo. O país saiu da recessão. Mas o que pode fazer é isso, é interromper o crescimento de gastos. Né? Vamos ter que reconhecer que foi um erro ter abolido o teto de gastos. Né? E se a gente quer gastar mais com saúde, com educação, ótimo, vamos cortar os subsídios para a Zona Franca de Manaus, vamos cortar os subsídios da Sudene, que afinal de contas não deram muito certo, vamos reconhecer o fracasso de vários bancos regionais. Né? Então tem da onde sair os recursos. Né? E vamos fortalecer as instituições de Estado. Né? A gente precisa ter Estado mais forte. Né? Não um governo mais autoritário, não um governo com poder discricionário de conceder benefícios. Mas aí o setor privado tem que topar o jogo. Né? Olha a conexão com a reforma tributária. Uma reforma que nasceu muito bem desenhada, tecnicamente estava na fronteira das melhores práticas do mundo. Os lobbies do setor privado entraram, né, numa combinação. Primeiro, acho que vários erraram, não fizeram as contas direito. Né? Não sabiam o que era resíduo tributário, não entendiam o que era IVA, né? Mas tiveram sucesso. Acho que alguns vão se arrepender, tá? Do que conseguiram. Mas olha a facilidade com que foi, né, conceder benefícios tributários, distorções. Se o setor privado não quer um país mais arrumado, não vamos culpar o governo. Não, isso sem dúvida nenhuma eu concordo. Eu não tenho dúvida. O governo não é um ente que flutua no espaço, isso nós sabemos bem. Mas por isso que eu acho que uma crise maior só quebra essa crista, uma crise maior que fica maior que qualquer subsetor individualizado. E é isso que faz mover. Se não, aí nós retomamos isso. Eu acho que a gente pode vir a ter alguma coisa maior a propósito, não por causa da eleição, mas a propósito da eleição, porque o que está aqui não vai sustentar, não tem como escapar. Eu sou um pouco mais... eu com o tempo, estou ficando um pouco mais cético. Eu acho que a gente escolheu a mediocridade. Né? É um país que escolheu ser um país medíocre, né? E valorizar o oportunismo. Né? A gente não consegue... Parece que a gente não consegue romper. Na hora que as coisas têm uma crise grave, a gente faz algumas coisas, como aconteceu no governo Temer, né? E contou muito com a ajuda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como aconteceu na época de vocês no governo. Né? Então, numa crise grave, a gente consegue avançar um pouco. Na hora que as coisas se acertam, volta o oportunismo. A história tem sido essa, eu reconheço, a história não está do meu lado. Está do meu lado só a primeira parte. Né? Quando percebe que tem um precipício, há uma mudança e aí você consegue mudar. O pós-reforma, digamos assim, é que é o desafio.